Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre algo bastante diferente. Ao invés do foco ser em uma estrutura de dados, como foi na última aula, vai ser em um problema. No caso, um dos problemas mais fundamentais da computação, talvez o mais fundamental, rivalizando ali com busca, né, com buscar um elemento por uma chave, que é o problema da ordenação. Apesar de ele ser um problema super fundamental, nessa primeira aula a gente vai falar sobre dois algoritmos que não são as maiores estrelas na resolução desse problema. Então, o objetivo é mais a gente entender ele, né, entender um pouco mais sobre ordenação e usar ele como desculpa para brincar de projetar e analisar algoritmos. Tá? Então, a gente vai ver aí dois algoritmos, vamos dizer assim, elementares, dos mais clássicos, mas não dos mais eficientes para resolver. Mas esses algoritmos vão ser oportunidades da gente pensar como fazer melhor, né, da gente pensar o que modificar e coisas do tipo. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai falar de um problema, é definir ele de modo adequado, né? Definir ele corretamente, porque, primeiro, é muito fácil a gente achar que entendeu um problema, mas ignorar alguma nuance que era fundamental na hora de projetar um algoritmo. Daí aquele detalhe que você ignora, volta para te assombrar depois se a coisa não funciona. Segundo, ordenação é uma coisa tão clássica que é muito fácil a gente menosprezar e já partir direto para o algoritmo sem definir certinho, tá? Porque a gente se sente confiante, né? Então, vamos tomar cuidado e falar que, olha, como que a gente vai definir direitinho esse problema da ordenação? Bem, primeiro que eu vou dar um escopo para ele, tá? Ordenação de quê? Então, eu vou supor que eu tenho um vetor V. Então, eu tenho aqui um vetor V com N elementos. Tá? Então, o nosso clássico ali é um vetorzinho cujos índices vão de 0 até n-1. Tá? Mas isso tem mais a ver com onde estarão alocados, né? onde estarão armazenados os meus elementos, e menos com o problema em si. Agora, algo mais pertinente ao problema da ordenação é a relação de valor, de comparação entre esses elementos. E aqui eu quero fazer uma pausa breve, que é o seguinte: a gente vai falar sobre inteiros, tá? Porque inteiros são práticos, são simples para a gente fazer exemplos e tal. Mas o problema da ordenação está definido para qualquer conjunto, para qualquer categoria de coisas que a gente consiga comparar par a par e que tenha uma ordenação total dentre elas, tá? E com isso eu vou aproveitar a oportunidade só para lembrar vocês o que é uma ordenação total em oposição a uma ordenação parcial, assunto que talvez vocês vejam quando vocês estudarem relações em matemática discreta ou algum curso do tipo. Tá? É o seguinte, para que a ordenação faça sentido, eu preciso, dado um par de elementos, sei lá, o A e o B aqui, eu tenho que poder comparar eles, eu tenho que poder falar assim, olha, A é menor do que B, ou B é menor do que A. Eu tenho que poder fazer esse tipo de comparação. Mas só isso aqui não basta, tá? Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas existem certas situações, tá? Certos conjuntos de objetos, certas relações que não estabelecem uma ordenação total, porque acontece algo do tipo, olha, eu tenho um A aqui que eu consigo dizer que é menor do que, sei lá, um determinado B aqui. E eu tenho um B aqui que eu consigo dizer que é menor, onde menor não quer dizer que é inteiro, tá? É uma comparação que eu estou fazendo. É uma relação que ele tem lá, é menor do que um determinado C. Eu também consigo dizer que A é menor do que um D aqui, e daí D é menor, né, nessa minha definição de menor do que C. Só que D e B não são comparados diretamente. Tá? Por algum motivo, eu não consigo relacionar eles diretamente. Tem muitas situações que acontece isso, tá? E nesse cenário eu não tenho uma ordenação total. Daí eu não consigo ordenar porque não está definido. Certas relações aí, não estão bem estabelecidas. Né? Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas é só para a gente saber que esse tipo de coisa existe. Porque às vezes a gente acha que todo conjunto de objetos no mundo eu posso, né, ordenar. Não, tem alguns critérios que certas coisas são incomparáveis. Acontece. Né? Então, sempre que eu estiver falando de ordenação aqui, eu quero que vocês tenham em mente que a gente vai estar usando como exemplos os inteiros, mas qualquer conjunto de objetos que permita comparação par a par, que eu consiga colocar dois e dizer qual é menor e qual é maior,
e que tem uma ordenação total, quer dizer, não tem pares de objetos que são exceção, pares de objetos ali que eu não posso comparar, a gente consegue ordenar usando esses nossos algoritmos. Tá? Então a gente consegue ordenar número com a mesma facilidade que a gente consegue ordenar palavras ou que a gente consegue ordenar, sei lá, quarteirões do mundo. Por algum critério eu associo lá, olha, esse quarteirão vale tanto, esse vale tanto, então eu consigo ordenar quarteirões. Eu consigo ordenar o que vocês quiserem, desde que respeite essas regrinhas que eu defini informalmente aqui. Tá legal, então fiz esse parênteses aí. Voltando para os inteiros agora, que eles respeitam essas regras, né? Qualquer par de inteiros eu consigo saber quem é maior e quem é menor, ou se são iguais, né? Então, eu consigo definir com facilidade. Eu vou falar especificamente agora, então, de ordenação crescente, tá? Ordenação. E eu vou falar especificamente de ordenação crescente e depois eu vou parar de falar. Sempre que falar de ordenação, eu estou supondo que é crescente. Então, o que é um vetor ordenado? Né? O que é a solução para o meu problema? Bem, um vetor está ordenado em ordem crescente se valer a seguinte propriedade. V0 é menor ou igual que V1, que é menor ou igual que V2, que é menor ou igual que V3, e assim por diante, que é menor ou igual que o penúltimo elemento, que é V de n-2, que é menor ou igual que V de n-1. Tá? Então, a ordenação crescente vai estar definida por essas relações par a par entre os adjacentes. Né? O primeiro elemento é menor ou igual que o segundo, que é menor ou igual que o terceiro, e assim por diante, eu tenho essa relação. Eu posso escrever isso de outra forma, só para ficar mais compacto, né? Eu posso dizer aqui, olha, que VI é menor ou igual que VI mais 1 para todo I que vai de 0 até, e aqui é importante, n-2, né? Porque como eu estou comparando o I com o I mais 1, não faz sentido aquilo lá ir até o último, só faz sentido ir até o penúltimo, parece que está correto. Tá? Então, eu digo que um vetor está em ordem crescente se vale isso aqui, que é equivalente a isso aqui, beleza? Então, nosso probleminha está definido aqui. Tá bom, mas eu não defini... Me corrigindo, né? Eu não defini exatamente o problema, eu defini o que é uma solução para o meu problema. Né? O que é um vetor ordenado? É um que respeita isso aí. O que é o problema da ordenação, então? É o problema em que, dado um vetor de tamanho n, um vetor com n elementos, eu quero permutar os objetos desse vetor, permutar os elementos desse vetor, e de modo que no final eles respeitem essa propriedade, no final eles estejam em ordem crescente. Tá? Agora sim, está definido corretamente o nosso problema. E quando eu digo permutar, significa que eu posso trocar objetos de lugar, mas eu não posso duplicar objetos, não posso remover objetos. É isso que está implícito na palavra permutar, tá? Eu posso mudar as coisas de lugar, eu não posso desaparecer com elas, nem multiplicá-las. Tudo bem? Tranquilo até aí? A parte mais legal começa agora, que a gente vai começar a ver métodos para ordenação, né, e a gente vai quebrar a cabeça pensando nesses métodos. Então,